Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Antes, duas coisas. Primeiro, irmãos, vai nesse livro, O Rei da Páscoa, do Travis Snow. A profundidade do que o Espírito Santo comunicou ao Travis Snow e ele escreveu aqui é um negócio, assim, você vai caminhar por várias profecias escatológicas, não é uma, não. Você vai caminhar por várias profecias escatológicas de forma bem profunda, irmão. Você vai entrar bem no texto. O negócio é espetacular. Vai lá, depois você me agradece. Segunda coisa, se você não viu o primeiro vídeo, que vai aparecer em algum lugar aqui, veja, porque a gente vai dar continuidade àquilo que a gente já falou no primeiro vídeo. E antes de você dar continuidade a esse vídeo, pausa, leia Números capítulo 24, do verso 1 ao 9. Aí você vem para cá, bem? Só para você se familiarizar com o texto que a gente vai trabalhar, tá bom? E aí, leu? Bom, vamos lá. Como a gente já viu no vídeo anterior, Jesus conectou a festa de Páscoa à inauguração do reino milenar. Ele fala em Lucas 22 que não beberia mais do fruto da vide até que essa festa da Páscoa se completasse no reino de Deus. Pois é, a gente precisa respeitar uma coisa muito importante quando se trata de Bíblia. Não é só a questão de profecia, não, irmãos, é qualquer coisa da Bíblia. A gente precisa respeitar uma coisa que é a primeira menção. O que é isso? Quando aquela expressão, aquela palavra, aquela situação aparece a primeira vez na Bíblia, essa situação que aparece a primeira vez vai ser referência para todas as outras. A primeira referência de Páscoa a gente tem em Êxodo 12. Esta festa de Páscoa está conectada à saída do povo de Israel do Egito, ao Senhor Deus, livrando o povo, tirando o povo da escravidão para conduzi-los à terra que ele plantaria mais para frente. Mas você percebe que a primeira menção do contexto Páscoa está lá em Êxodo 12. Bem? Pois é, mas Jesus conectou a festa de Páscoa a algo escatológico. Então, tem uma relação com a escatologia, o êxodo do Egito? Tem. Para isso, a gente precisa entender a profecia que muitas vezes não é percebida de forma escatológica em Números 24. É uma profecia liberada por um personagem muito controverso da Bíblia, Balaão. Porém, que a gente precisa entender é o fato de que o Espírito Santo encheu a boca desse homem para liberar algo profético sobre o povo de Israel. É isso que a gente precisa entender nesse momento. Bom, vamos lá? Em Números capítulo 24, versículo 5, diz assim: Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Balaão estava admirando como é que o povo de Israel construía a tenda? Não, irmão, não é isso não. Ele, na verdade, estava conectando o que ele estava liberando de Deus com uma profecia escatológica lá atrás, liberada por Noé. Por Noé. Essa profecia é liberada em Gênesis capítulo 9, versículo 26 a 27, que diz assim: E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O que tem a ver essas tendas? Você percebeu que ele falou aqui de tendas de Sem? Ele falou que Deus habitaria nas tendas de Sem. Se você for perceber a genealogia dos descendentes de Sem, aparece, por exemplo, em Gênesis capítulo 11. Você vai perceber que dos descendentes de Sem aparece Abraão. Abraão foi pai de Isaac, e Isaac foi pai de Jacó. Deus habitaria nas tendas de Sem, ou seja, o Deus homem, o Deus encarnado, o Filho de Deus nasceria da descendência de Sem. Se você for seguir a genealogia, você vai chegar em Jacó. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó? Porque o Filho de Deus nasceria de você. O Filho de Deus seria um judeu, descendente de Israel. Ele usa a palavra semente no versículo 7. Diz assim: De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino
será exaltado. Percebe que ele utilizou a expressão semente? Uhum. A palavra hebraica zera. Pois é, isso está conectado à primeira profecia escatológica da Bíblia. Sim, a primeira. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é a semente que será bem regada. Uhum. Cristo, o Messias, o Machia, que nasceria da descendência de Israel, aqui fala que seria bem regado, está falando do seu reino. Percebe que ele usou a expressão rei? Uhum. No versículo 9, ele fala também de leãozinho, de um leão que se deitaria. Do que ele está falando? Pois é, ele está falando de uma profecia que foi liberada lá atrás por Jacó sobre seu filho Judá, em Gênesis 49, que diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E, como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Que rei é esse? Que leãozinho é esse? Pois é, o leão da tribo de Judá, que aparece lá em Apocalipse, é desse que ele está falando aqui. Ele está liberando uma profecia escatológica a respeito do Senhor Jesus vindo e governando sobre todas as nações. Ele é o leão da tribo de Judá. Percebeu que eu usei apareceu a palavra Siló nessa versão da Bíblia que eu estou usando. Em algumas Bíblias em português, essa palavra não é traduzida, que é a palavra Shiló, em hebraico. Shiló, na verdade, significaria em português aquele a quem pertence, porque ele está liberando em Gênesis capítulo 49 que o cetro permaneceria em Judá, até que chegasse aquele a quem pertence esse cetro, ou seja, realmente chegasse o Senhor de toda a terra, o Rei de toda a terra. E aí o cetro teria que ser passado para ele. Percebe que ele está falando de uma profecia escatológica. É. Agora vamos lá. Você percebeu também que apareceu a palavra Agag. Vou colocar na tela uma tabela de manuscritos que aparecem a palavra Agag e manuscritos mais antigos do que este, que aparece a palavra Gog, o nome Gog. Por que isso é importante a gente saber, Diego? Pois é, porque Agag é um rei que foi vencido por Davi. E a gente está percebendo que todas as profecias que estão aparecendo aqui em Números 24 não falam de Davi. Elas só fazem sentido quando a gente olha para Cristo. E manuscritos mais antigos aparece a palavra Gog. Normalmente as Bíblias em português usam esses manuscritos que aparecem a palavra Agag. Gog, esse nome aparece novamente em profecias escatológicas em Ezequiel 38 e 39. Gog é o nome no Antigo Testamento de profecias escatológicas para se referir ao anticristo. Agora você percebeu por que só faz sentido quando a gente olha para Cristo e percebe essa profecia? O reino dele será maior do que o do anticristo. Se o anticristo vai ter o império, tudo bem, o reino de Cristo será maior do que o do anticristo. Cristo governará sobre todas as nações da terra. Agora vamos olhar um pouquinho o versículo 8 de número 24, que diz assim: Deus o tirou do Egito. Perceba que está no singular. As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Bom, Deus o tirou do Egito. Ele está falando singular, não está falando no plural,
como mais para frente, nesse mesmo capítulo 24, ele fala, aí sim é o povo de Israel, mas aqui está falando do singular. Então não é o povo de Israel, é uma pessoa. E a gente já percebeu aqui, debruçado sobre o texto, que ele está falando de Cristo. Ótimo. Mas então, o tirou do Egito, então ele não está se referindo ao primeiro êxodo? Não. Na verdade, ele está falando de um novo êxodo que irá acontecer. E ao invés de Moisés liderar esse novo êxodo, na verdade, será o rei de toda a terra, o governante de toda a terra, o leão da tribo de Judá, que vai liderar esse novo êxodo. Deus o tirou do Egito. Haverá um novo êxodo escatológico. E é por isso essa conexão de Cristo com Lucas 22. O povo de Israel será liberto novamente do cativeiro, mas dessa vez não será por Moisés, e sim pelo Messias, para levá-los e inaugurar o reino milenar. Vou dar um spoiler do que a gente vai falar em vídeos mais para frente. Para você entender melhor essa questão escatológica e perceber isso um pouquinho melhor. Nos versículos mais para frente, depois do versículo 9 de número 24, Balaque, o rei que pagou Balaão para profetizar e amaldiçoar Israel, meio que treta com ele, os dois se desentendem. Aí Balaão libera algo muito intenso e fala isso para o rei no versículo 14. Diz assim: Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Sim, a palavra em hebraico aqui é últimos dias mesmo. Percebeu? Pois é. O nosso rei virá para a terra. O reino dele será maior do que o governo do anticristo. Se o anticristo vai influenciar os governantes da terra, vamos continuar na aliança com Cristo, porque o reino dele, e ele nos chama para fazer parte desse reino, será maior, porque ele é governante sobre toda a terra. O cetro de Judá irá para a mão dele. O governo de toda a terra estará nas mãos dele. Ele é o rei e senhor de todos e de tudo que existe. O Deus que viria das tendas de Jacó voltará para a terra, governará, resgatará o seu povo da escravidão, implementará o reino e nos chama para fazer parte desse reino. Vamos orar? Quão formosas são as tendas de Jacó. Senhor, porque o Deus homem, o Cristo, Jesus, Yeshua, o Rei da Glória, viria de lá. Ele veio a primeira vez, mas ele prometeu que voltaria. Prometeu que não beberia do fruto da vide, até que isso se cumprisse, até que essa festa se cumprisse no reino de Deus. E esta convocação que o Espírito Santo faz. Confessar a Jesus como Senhor. Entrar nessa aliança que está em Cristo. Para que, fazendo parte da família de Deus, possamos também fazer parte do reino de Deus. O Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos ensine a preservar essa aliança, nos ensine a andar dentro dessa aliança, nos ensine a andar nas pisadas de Cristo, porque nós queremos fazer parte deste reino que será maior do que qualquer império das trevas. Senhor, com a tua graça, nos ajude, porque nós queremos fazer parte desse reino, nós queremos fazer parte daquilo que Cristo vai estabelecer sobre a terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Yeshua. O Senhor é a nossa esperança e nós te aguardamos. É o que te oramos, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.